príncipe amaldiçoado acaba de se tornar a chave especial para o destino do mundo. Sua Akuma no Mi lendária, com status divino entre os gigantes, é capaz de iniciar o Ragnarok. E mais aterrador que o fim do mundo é quem pode de fato ser o catalisador dele. Tudo porque Barba Negra está vindo para buscar sua terceira e última Akuma no Mi. E somente a Fúria Escarlate de Shanks o Ruivo pode impedir a ruína. Quer saber mais da terceira fruta de Marshall de Teach e a guerra de Elbaf? Então eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Drufuzari aqui mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal. Uma conexão pra lá de interessante entre Shanks, Loki e Barba Negra. A terceira e última fruta que Barba Negra vai roubar. De quem você acha que é? Pois é, e isso é o início do fim do mundo. Assiste esse vídeo até o final, porque tem muita coisa interessante. Até uma confirmação da luta entre o Ruivo e Barba Negra, dita pelo próprio Oda. Pois é, se é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Se é da pior geração, já sabe, bala de canhão no like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a última fruta de Marshall de Teach. Então vamos lá meus amigos, Loki foi revelado como um gigante notório, cuja natureza ameaçadora lhe rendeu o título de príncipe amaldiçoado. E se ele for o principal antagonista de Elbaf, ele tem um grande potencial para ser melhor do que vilões anteriores, como Kaido e Doflamingo. Ele é tão forte que quase todos os gigantes de Elbaf foram necessários para conseguir contê-lo e prender ele nas raízes da árvore Adão. E se ele se libertar, o mundo de One Piece será arruinado. No entanto, a coisa mais criminosa que Loki fez foi matar seu pai, o Rei Harald, para obter uma lendária Akuma no Mi que o fez se auto-intitular como o Deus Sol de Elbaf. E este foi o grande incidente que levou à sua prisão. Embora não se saiba muito aí sobre o que realmente aconteceu nesse incidente, uma coisa acaba chamando a atenção. Além do mistério de qual fruto seria esse de Loki, eu creio que o Loki também está de alguma forma conectado a Shanks e Barba Negra. Por quê? Príncipe de Elbaf, Loki, é o irmão mais novo de Rairudin. Eles podem ser irmãos de criação. E o Rei Harald era considerado o mais poderoso de Elbaf do que qualquer outro gigante. Ele comandava o exército inteiro deles, que é dito ser o mais forte do mundo inteiro. Ele também possuía essa tal lendária Akuma no Mi, que é dita ter sido passada pela linhagem real de Elbaf. E supõe-se que ela deveria ter sido dada a Rairudin, que é o filho mais velho de Harald. Mas Loki talvez não gostou tanto assim. E pode ser por isso que ele decidiu matar o seu próprio pai e comer a Akuma no Mi. E essa fruta supostamente fez de Loki o gigante mais forte do mundo atualmente. Agora, qual o aspecto mais intrigante de Loki matando seu pai? É o fato de que ele conseguiu a lendária Akuma no Mi assim que matou Harald. Mais ainda, aprendemos que essa fruta do diabo é passada de geração em geração entre os gigantes. E Loki a queria e obteve ela. Então essa pequena informação aqui prova uma coisa muito grandiosa para a série. Os gigantes sabem sobre o ciclo das Akumas no Mi. E mais ainda, isso prova que o Loki sabe como obter uma Akuma no Mi depois de matar alguém. E a única outra pessoa que já vimos fazer isso, quem foi? Barba Negra, quando ele pegou a Akuma no Mi de Barba Branca do seu corpo morto durante o arco de Marineford. Quando vimos pela primeira vez uma fruta renascendo, e isso aconteceu lá em Punk Hazard com Smiley, a gosma de estimação de Caesar, que tinha uma zoanda salamandra, e que após a sua morte podemos ver a fruta renascendo em um cesto de maçãs que estava próximos. Ficamos mais perto de descobrir como os piratas Barba Negra roubavam Akumas no Mi. Eles mantinham frutos próximos e assassinavam as pessoas para as frutas renascerem. Vimos Doc Key com um cesto de maçãs explosivas lá em Jaya, entregando para pessoas aleatórias. Jesus Burgess em Dressrosa com um saco pendurado com as mesmas espirais de Akumas no Mi, e que se pressupõe deve estar cheio de frutos comuns, ao qual ele mata pessoas e a Akuma no Mi renasce ali dentro. E mais ainda, se for isso realmente que eles fazem para roubar frutos, eu acredito que o Barba Negra matou o cozinheiro Tati lá no navio do Barba Branca, porque o cozinheiro já havia consumido a Yami Yami no Mi. E a que vemos nas mãos de Teach após o assassinato é uma fruta que renasceu nas suas mãos.
Claro, esse método ainda levanta as questões, porque em tese o Lau deveria ter 5 bilhões pela sua cabeça se o método de roubar frutas fosse tão simples. 5 bilhões era a recompensa da Ope Ope no Mi no passado. Então por que o governo não tentaria capturar Lau, executaria ele e então teria fruta nas suas mãos apenas usando o ciclo de renascimento? Porque eu acho que eles não podem fazer isso tão facilmente. Eu creio que o ciclo deve ter algo a mais por trás que ainda não foi revelado. E somente gigantes, Vegapunk e Barba Negra sabem o funcionamento perfeito desse mecanismo. O que permite eles terem um fruto renascendo próximo deles. Mas Barba Negra sabe. Estranho isso, né? E se você for pegar aqui quem realmente sabe, conhece de fato, Vegapunk estudou a fundo as frutas, até recriou uma delas. Os gigantes estão a poucas gerações da própria origem das frutas. Mas Tite é um mistério completo. E o seu conhecimento pode ter vindo, quem sabe, do próprio Loki. Pode ter sido ele quem ensinou o truque de roubar frutas do diabo para outras pessoas, inclusive Barba Negra. E Barba Negra, por sua vez, pode ter ajudado Loki até mesmo a matar o seu pai. Agora vamos dar um passeio pela linha temporal da série para vocês entenderem uma coisa legal. Uma crença bem comum na fandom é que a Barba Negra entrou em conflito com Shanks, dando-lhe sua cicatriz quando o Ruivo tinha apenas 15 anos. No entanto, no flashback mais recente da execução do Roger, que ocorreu 24 anos atrás, e quando Shanks tinha seus 15 anos, quando vimos da perspectiva do Bug lá no capítulo 1082, foi revelado que o Shanks não tinha cicatriz naquela época. Pulando mais um pouquinho na linha do tempo, tivemos o Oda desenhando um capítulo extra para o filme Red. E nele vemos que quando Shanks encontra Uta, a sua filha, o Ruivo também não tem a cicatriz. Uta teria 21 anos, segundo o volume extra dado no filme Red. E lá é dito também que há 19 anos atrás, a cidade natal da Uta foi atacada por piratas, resultando na morte dos seus pais originais. Uma tripulação pirata sequestrou a Uta, mas quando eles partiram para navegar, acabaram encontrando com Shanks e os seus piratas, que os derrotaram. E depois de saquear o tesouro desses piratas, Shanks acabou descobrindo Uta de 2 anos em um dos baús de tesouro. Então, como Uta tinha 2 anos quando Shanks a encontrou, isso coloca o Ruivo como tendo 20 anos e ainda sem a sua cicatriz. Como a cicatriz feita pelo Barba Negra só ficou visível 12 anos atrás, que é a época que o Luffy foi inspirado por Shanks, temos por fim a linha do tempo mais precisa de quando ele ganhou essa cicatriz. Aconteceu entre 19 a 12 anos atrás. Ou seja, Shanks tinha entre 20 e 27 anos. E foi nesse período de 7 anos que ocorreu a luta dos dois. Essa linha do tempo, claro, levanta questões sobre as circunstâncias que levaram a esse confronto. Porque naquela época, Tite ainda mantinha um perfil baixo dentro da tripulação do Barba Branca. E não tinha a Yami Yami no Mi para utilizar nessa luta, tornando até mesmo incerto se ele tinha aliados como diz os Birds, Van Algur, para apoiá-lo em um conflito direto contra o Ruivo. E isso também levanta a questão de por que Tite arriscaria tudo para confrontar Shanks, que já era bem poderoso, especialmente quando ele falhou em matá-lo e só deixou uma cicatriz. Eu acho que a teoria mais aceita nesse momento é que ele fez isso por conta da Akuma no Mi que o Ruivo tinha em sua posse, a fruta de Nika. Tudo porque as similaridades entre a Yami Yami no Mi e a Gomu Gomu no Mi, ou a fruta de Nika, são bem notórias. E qual a teoria mais aceita no momento sobre a fruta do Loki? Que ela pode ser de alguma divindade, mas que com certeza não é a de Nika, porque ela está com Luffy. Shanks, como aliado de Elbaf, pode ter tentado recuperar a fruta que foi roubada no passado. Agora olhem que curioso, Luffy tem 3 bilhões de recompensa, Loki especificamente 2,6 bilhões. Somando as duas, temos 5,6 bilhões. O que é teorizado ser a recompensa final do Luffy, que vai ser maior que a de Roger. Mas de onde vem essa ideia de 5,6 bi ser a recompensa final do Luffy? Os números 5 e 6 são diretamente ligados a ele. Vimos o número 5, 6 aparecendo por diversas vezes na história. E por que isso acontece? Porque Gomu em japonês são as pronúncias do número 5 e 6. Gomu. A camisa do Luffy quando criança tem o número 56. Os membros do Clube Barto são exatos 56. 0556 é o número de série da camisa do Luffy lá no Coliseu de Dressrosa. A grande frota dos Chapéus de Palha tem mais de 5.600 membros. Então, o que significa Luffy mais Loki
para darmos esse número de 5.6 bi. Seria uma dica da fruta do Loki sendo ligado realmente a Gomu, a borracha? Ou então Oda sugerindo que a forma incompleta de Nika só pode ser alcançada na totalidade se o Luffy consumir o poder da fruta de Loki? É uma espécie de catalisador para gerar o ápice do Deus Sol? Interessante, né? Mas independente dessas teorias, sabemos que essa fruta do Loki ela é importante para o contexto do mundo de forma geral. E muitas pessoas estão convencidas de que Loki deve ser o vilão do arco de Elbaf. Porque quem mais se encaixaria nesse perfil vilanesco nesse momento? Bom, aí entra um candidato pra lá de favorito. Porque qual personagem conhecemos que teria grande interesse em uma Akuma no Mi que potencialmente pode destruir todo mundo? Barba Negra. Pois é, muito provável que o Barba Negra queira fazer uma jogada para roubar a Akuma no Mi lendária em algum momento. Talvez até mesmo tornando a sua tão especulada terceira Akuma no Mi. E isso se encaixa muito bem com o que ele tem feito nos últimos arcos. Porque ele fez uma tentativa de roubar a Akuma no Mi de Boa Hancock. Falhou. Tentou roubar a Akuma no Mi do Law. Falhou. Mas agora é diferente. E ele provavelmente vai tentar roubar a terceira Akuma no Mi do Loki. E a terceira tentativa pode ser de sucesso completo. Porque tem toda essa temática do número 3 ligada a ele. 3 crânios na Jolly Roger. 3 pistolas. 3 dentes. Banguela feioso. Brincadeiras à parte. Seria interessante aí se nessa terceira tentativa Barba Negra atacasse Elbaf para roubar o fruto de Loki. E por quê? Shanks é pelo menos um aliado dessa ilha. O que significa, se o Barba Negra tentar roubar a Akuma no Mi lendária aqui em Elbaf, vamos ter a luta tão aguardada há tanto tempo de Shanks versus Barba Negra acontecendo. Inclusive, olha que legal. Jump Festa do ano passado, o Oda sempre manda uma cartinha ali para ser lida desse evento. E ele disse o seguinte, sobre o que esperar do mangá de One Piece em 2024. Que, abre aspas, a batalha entre aquele personagem e aquele personagem pode levar a resultados inesperados. Um grande indicativo da luta de Shanks e Tite acontecendo. Talvez a maior rivalidade Yonkou e dos mares de todo One Piece nesse momento. Shanks está caçando Barba Negra desde o fim do ano, então Elbaf é o palco definitivo dessa luta. Barba Negra poderia ter aquele confronto tão desejado com Shanks. E Luffy inclusive pode participar. E com 3 dos 4 Yonkou lutando em Elbaf, seria bem fácil para isso escalonar para uma guerra final total, atraindo todos os lados. Esta poderia ser uma maneira de dar início à guerra final e ao próprio Ragnarok. O que é bem apropriado para uma ilha chamada de Warland, a terra das guerras, e que tem toda essa inspiração nórdica. Além disso, criaria um contraste muito interessante. Porque Loki quer destruir o mundo. Barba Negra muito possivelmente quer acumular o mundo como se fosse o seu próprio tesouro pessoal. São objetivos conflitantes que levariam sem dúvidas a uma luta interessante. E possivelmente explicaria por que destruir o mundo, que é o desejo do Loki aqui, poderia ser potencialmente uma coisa boa para o mundo. Porque destruiria a Red Line, baixaria o mar, a Pangeia apareceria, né? Agora se o Barba Negra sem uma fruta feriu Shanks, que foi confirmado ter Haki do Rei avançado com pouco mais de 12 anos. Já que Oda nos revelou recentemente que ele copiou o Kamusari vendo Roger utilizar, coloca em xeque o potencial desse vilão e o seu real poder. Porque agora ele não vem com uma, nem com duas, mas com 3 Akumas no Mi, as mais poderosas de toda a série. E o escuro vai engolfar o mundo, pois lembrem que até a noite acende suas estrelas porque tem medo da própria escuridão. Interessante essa conexão aí, né? Será que o Barba Negra atacou o Shanks tentando pegar uma fruta que está ligada diretamente a Elbaf? Foi Loki que ensinou o Barba Negra como roubar esses frutos? Ou foi algum dos gigantes durante uma passagem dos piratas Barba Branca por essa ilha? Eu acho muito curioso como tudo vem se encaixando e conectando perfeitamente. E lembrem dessa mensagem do Oda. Aquele personagem e aquele personagem vão lutar e o resultado é inesperado pela batalha do tesouro One Piece. Só pode ser Shanks e Barba Negra, não cabe outro personagem aqui. Não acho que é Luffy versus Shanks. E essa luta acontecendo em Elbaf seria perfeito. Potencialmente a Akuma no Mi do Loki pode ser a terceira fruta do Barba Negra. O que você acha? Qual a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem.
Fui, seus três dentes.